converso com Marcílio Rodrigues Machado, que é o presidente do Sindex, Sindicato do Comércio da Importação e Exportação aqui no Espírito Santo. Olha, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Doutor Marcílio, muitas pessoas não sabem o que é o Fundap. Então eu pergunto para o senhor, para que a gente possa esclarecer o nosso público, o que é o Fundap? Bom, eu acho que eu vou tentar com poucas palavras ser claro, de uma certa forma até didático, para explicar o que é o Fundap. Realmente muitas pessoas não conhecem o Fundap. O Fundap é um fundo de desenvolvimento das atividades portuárias e foi criado na década de 70 do século passado. O que acontecia naquela época é que o Espírito Santo era basicamente um exportador de commodities, de matérias-primas. E nós achávamos que isso era pouco, embora a exportação de commodities e matérias-primas sejam importantes para o Brasil, nossa ambição era maior. Então os empresários se reuniram com os técnicos do governo naquela época e fizeram uma proposição de vamos criar um fundo para desenvolver as atividades portuárias. Mas a questão ficou assim, fundo como? Se não existe nenhum programa de desenvolvimento regional no Brasil, nenhum projeto de desenvolvimento regional no Brasil que pudesse contemplar as nossas atividades, os empresários fizeram a seguinte proposta: nós seremos os responsáveis para conseguir gerar os recursos necessários desses fundos. Mas como assim? Ao atrair negócios para o Estado do Espírito Santo, importações para o Espírito Santo e um dos tributos que incide na importação, ICMS, quanto mais movimento, quanto mais carga a gente conseguir trazer, as empresas serão obrigadas a recolher, que é de acordo com a legislação, esse tributo que é o ICMS para os cofres do Estado. Por sua vez, esse dinheiro chega na Secretaria da Fazenda, é repassado para o Banco de Desenvolvimento, e o Banco de Desenvolvimento faz um empréstimo para os empresários a título de compensação pelo empreendedorismo, pela garra, para tentar, de uma certa forma, motivar os empresários a atrair mais negócios para o Estado. E por que o Fundap ainda não foi copiado? Essa é uma excelente pergunta. A gente diz que um recurso da vantagem competitiva, quando ele não puder ser copiado, quando ele não puder ser transferido de um lugar para o outro. E desde a sua criação do Fundap, quando o Fundap foi criado pela criatividade, engenharia financeira do Espírito Santo, o Fundap é diferente dos outros incentivos, porque a maioria dos incentivos fiscais que existem nos outros estados, eles são baseados em redução de carga tributária, crédito presumido, e o Fundap é diferente. O Fundap é um incentivo financeiro. O Fundap, por si só, é diferente dos outros incentivos. E por que ele não pode ser copiado? Porque os outros estados não têm essa característica nem geográfica, nem de população. E se eles procurassem copiar o Fundap, talvez fosse difícil pelo seu próprio tamanho, pelo tamanho das contas públicas desses estados, essa coisa toda, de copiar de uma maneira idêntica como nós estamos fazendo, como nós fizemos esse tempo todo. Então, a grande vantagem do Fundap, porque tem incentivo fiscal em outros estados, em vários estados brasileiros, mas nada como o Fundap. Daí, e outra coisa, a gente fala assim que o Fundap não tem redução de carga tributária. Não tendo redução de carga tributária, fica mais difícil para os outros estados, de uma certa forma, copiar a engenharia financeira. Nós temos o Bandes, que administra o recurso do Fundap, tem uma aproximação muito próxima da Secretaria da Fazenda. Isso não significa que ele nunca será copiado, porque a gente sabe que a Lei Complementar 160, ela permite que os incentivos, agora após a convalidação que aconteceu em dezembro de 2017, que eles possam ser copiados. Mas para copiar não é uma coisa muito fácil. E a gente fica muito feliz por não ter sido copiado ainda. Quer dizer que o Espírito Santo está na frente, né? O Espírito Santo está na frente. Eu gostaria de dizer que são dois incentivos os mais antigos que existem no Brasil: a Zona Franca de Manaus e o Fundap. Então nós esperamos que ele seja mantido até, foi agora com a convalidação, deve durar até 2025, e que a gente possa aproveitar dos recursos do Fundap para aumentar e movimentar a cadeia de negócio do comércio exterior capixaba, até que a gente tenha investimentos concretizados de fato de infraestrutura, e principalmente infraestrutura portuária. Nós precisamos que projetos saiam do papel e se tornem realidade. E eu acredito que em breve nós vamos ter confirmação de novos projetos de portos sendo implementados de fato aqui no estado. E aí torna o Espírito Santo mais competitivo. Exatamente. Olha, teve já na década de 90 do século passado, o Espírito Santo chegou a ser o quinto maior importador
do Brasil. Tá? Atualmente, até em função das mudanças de alíquota de ICMS, a alíquota interestadual, que antigamente era 12%, caiu para 4%, com a resolução 13 de 2012, nós perdemos um pouco de competitividade, a gente perdeu um pouco também por causa de infraestrutura portuária que nós não temos. Atualmente, a nossa posição, nós estamos ranqueados em 10º maior importador do Brasil, mas estamos ganhando terreno, estamos melhorando e eu acredito que a gente possa ter perspectivas melhores, médio e curto prazo. E o que mais se importa aqui no estado? Olha, se a gente olhar todo o histórico desse tempo todo do Fundap, já se importou das coisas mais variadas possíveis. Hoje as nossas importações contemplam, por exemplo, fios para a indústria têxtil, automóveis, partes e peças de automóveis, eletrodomésticos, aviões, helicópteros, insumos para a indústria exportadora, bens de capitais, máquinas, equipamentos para o setor de rocha e granito. Então, assim, é bastante variado o leque de importação que nós fazemos aqui do nosso estado. Mas o nosso porto ele tem algumas limitações de infraestrutura. Isso causa algum problema? Na verdade, causa problema porque o comércio internacional tem mudado muito. E de navios médios e pequenos, agora, grande parte do movimento é feito através de navios grandes e que transportam containers. Containers são essas caixas, boxes fechados, onde as mercadorias vêm dentro delas. E hoje, o nosso porto, a gente chega através do terminal de Capoaba, TVV, tem limitações de calado e limitações de manobrabilidade. Então, tem alguns navios que eles não conseguem atracar aqui porque são navios muito grandes. Então, isso, nos últimos anos, houve uma redução de linhas regulares trazendo cargas de outros países para cá devido a essa limitação de calado e manobrabilidade. Então, muitas das cargas hoje elas têm que chegar em Santos e de lá vem de cabotagem para cá. Se a gente eventualmente conseguir reduzir o tempo de trânsito e reduzir o custo do frete internacional, que está sendo feito um trabalho muito bom, muito grande em relação a isso, e aumentar o transporte de cabotagem nas costas do Brasil, que também é uma prioridade agora que foi colocada do governo federal, talvez a gente possa retomar a competitividade, além, é claro, da gente vir a ter, o que eu acho que vai acontecer em breve, um novo porto que possa receber, ou portos, mais de um, que possa receber navios maiores transportando contêineres. E a importação, ela necessariamente tem que ser feita através de empresas ou uma pessoa física pode fazer? Essa é uma pergunta boa também. Ela pode ser feita, uma importação, através de uma pessoa física, ela faz o seu registro para poder conseguir a autorização de fazer importação. Mas é bom salientar que importação e comércio exterior, às vezes é uma coisa muito complicada, ela envolve risco, envolve logística, envolve qualidade, segurança de que você vai receber aquilo que você comprou. Então, nós aconselhamos que esse trabalho seja feito por trading companies ou empresas comerciais, importadores e exportadoras, que já têm tradição, têm a prática e estão no negócio há muitos anos. Mas não é proibido que pessoas físicas façam suas exportações ou importações, e principalmente importação. E aí eu pergunto para o nosso telespectador entender direitinho o que é uma trading. A trading, a palavra trade em inglês vem de comércio, né? A origem das trading companies foi basicamente no Japão. As famosas Sogo Shoshas. Eu tive a oportunidade, no início da minha carreira, fazer um estágio na Kawasaki, em Tóquio, e trabalhar junto com as trading companies japonesas, onde surgiu esse tipo de negócio, esse tipo de empresa. E as tradings, respondendo a sua pergunta, são empresas que compram e vendem mercadorias, que têm noção do mercado, são extremamente especialistas nas modalidades de comércio exterior, sabem fazer análise de riscos, sabem onde estão os fornecedores, onde estão os clientes. Então, assim, é um braço muito importante para as indústrias, para o comércio, quem quer exportar,
comprar e vender, porque tem, de um modo geral, uma grande expertise do comércio exterior. Para você dar um exemplo, 80% do comércio exterior é efetuado pelas trading companies, ainda pelas trading companies. E o Brasil tentou imitar, copiar esse modelo para a gente avançar no comércio exterior. E nós temos aqui as nossas empresas comerciais importadoras e exportadoras. E essas empresas que importam e que exportam, normalmente elas negociam mais com qual país? Europa ou aqui na América mesmo? Essa também é uma boa pergunta. É interessante observar que, por exemplo, o comércio exterior do Brasil, nós nos relacionamos com a Europa, nos relacionamos com a Ásia, nos relacionamos com os Estados Unidos, com a América Latina. As tradings trabalham com empresas e procuram fazer negócio em qualquer região do planeta. Mas a gente pode observar hoje que um dos maiores parceiros, ou o maior parceiro comercial no Brasil, é a China. Então, grande parte do fornecimento dos produtos importados pelas empresas aqui no Espírito Santo, no Brasil, o grande fornecedor é a China. Outro grande fornecedor, outro grande parceiro comercial do Espírito Santo são os Estados Unidos, também é um parceiro comercial importante do Brasil. Então nós temos China, Estados Unidos, União Europeia, e o Brasil também tem negócio com a América Latina. Antes dessa crise, que parece que a Argentina tem ciclicamente, melhora um pouquinho, entra numa outra crise e tudo mais, a Argentina também se tornou, durante o período, um grande comprador de produtos manufaturados brasileiros. Então, as tradings e os empresários que trabalham na área de comércio exterior, eles olham o mundo como um todo. Muito obrigada, doutor. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter passado alguma informação interessante para o público. Valeu mesmo. Muito obrigada.